Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, a gente recebe um profissional do HCI na nossa emissora. E hoje, gente, é uma delícia o nosso tema. Nós vamos falar sobre saúde mental, isso mesmo, saúde mental, com a psicóloga Maria Vilela. Maria Vilela, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, Nilda, muito obrigada. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Como as pessoas te chamam? De Maria, Maria Vilela? Maria. Maria, né? É tão lindo, né? É só Maria, né? Eu acho assim muito legal. Esse nome Maria já preenche tudo. Nem precisa mais. Só para a gente recordar um pouquinho. A sua família é de Itajubá? Minha família se instalou em Itajubá, né? Meus avós se instalaram aqui há muito tempo. Minha família é do sul de Minas. Meu avô era chefe de estação, então ele morou em muitas cidades do sul de Minas. Mas por conta da Unife e dos filhos que queriam estudar engenharia, eles se instalaram aqui. E ela, gente, só para sintonizar aí melhor, ela é sobrinha do Dr. Rogério Vilela, não é? Sim. Então já não precisa falar mais nada. Nós vamos falar sobre o tema Janeiro Branco. Por que foi escolhido janeiro e por que a cor branca, Maria? Olha, Nilda, janeiro, porque é o começo do ano, é o primeiro mês, né, de um ano que traz justamente essa necessidade da pessoa refletir sobre o que ela quer para o ano, né? É o primeiro mês. Essa folha de papel ainda está em branco, né? Daí a simbologia do branco, do janeiro branco, né? É uma campanha que iniciou em 2014 em Uberlândia para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental. E é bom você estar falando, né, sobre o mês de janeiro. A página ainda está em branco. Nós terminamos o programa Novo Tempo falando sobre isto, porque quando chega meia-noite, feliz ano novo, coisa e tal. Como se meia-noite uma varinha mágica fosse mudar tudo, mas não é mudança de atitudes. Mudança de atitude, mas que você marcar um tempo de um ciclo que inicia, de um ciclo que termina, né, e poder pensar em novas metas, em novos objetivos para o ano, né, o que eu não quero repetir, o que eu quero fazer de diferente. É importante, mas, de fato, as mudanças não são mágicas. É verdade. Tem que ter um toque nosso para que a coisa aconteça. Claro. Maria, mas a gente fala tanto em saúde mental, mas poucas pessoas realmente entendem o que é saúde mental. Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, Nilda, saúde mental não é apenas a ausência de transtornos mentais. Então, a saúde mental ela é um estado de bem-estar psicológico, físico e social, né, e a habilidade de se relacionar, a habilidade de amar,
habilidade de trabalhar. A saúde mental, ela é multifatorial, ou seja, ela não é só gerada por um estado psicológico, né? Ela é multideterminada. Então, o psicológico influencia, o físico influencia e o social influencia, né? Se eu tenho boas condições em todas essas dimensões, eu vou ter uma saúde mental melhor, né? Tanto é que se alimentar bem, dormir bem, ter um nível profundo de autoconhecimento, se relacionar bem, todos esses são componentes que geram uma boa saúde mental. Maria, e com essa boa saúde mental, a gente consegue lidar com mais facilidade com os nossos problemas, né? É exatamente isso, porque ter saúde mental não é você não ter conflitos, porque a vida, ela é movimento, ela é conflito, ela é perdas, ela é envelhecimento. Então, a saúde mental é justamente isso, como que eu vou lidar com os desafios da vida, né? Que eles virão, mas qual a estrutura que eu vou ter para enfrentar essas dificuldades? É exatamente essa boa estrutura para lidar com as adversidades. Aí você poderia falar mais sobre esses fatores que favorecem a gente ter uma boa saúde mental? Sim, eu acho que tem um aspecto mais macro, que é o aspecto social, sabe, Nilda? Sim. Se eu tenho comida na minha casa, se eu tenho luz, se eu tenho água, se eu tenho escola, né? Se eu tenho uma família que está próximo a mim, né? Então, acho que todo esse fator macro, ele é muito importante. Um outro aspecto que a gente discute muito na psicologia é a infância, né? As condições que aquela infância que aquela pessoa teve na infância. A saúde mental dos pais quando aquela criança nasceu, né? Qual era o momento daquela família naquela infância. Então, os eventos infantis, eles são muito determinantes para uma boa ou má saúde mental também, né? E além como que eu extravaso a minha ansiedade. Então, se eu extravaso na academia, ou se eu extravaso bebendo, ou se eu extravaso comendo, ou se eu extravaso comprando. Porque todos nós temos um nível de ansiedade que precisa ser extravasada, que precisa ser, né, deslocada para algum lugar. E aí a questão é que uso que eu faço disso, né? Como que eu vou lidar com os meus excessos de angústia, de ansiedade, né? Para onde que eu coloco isso, né? Então, tem práticas mais saudáveis e tem práticas que são menos saudáveis. Os vícios, por exemplo, vício de tela, tem vício de tela mesmo, né? É impressionante. Agora, por que essa ansiedade? Por que a sociedade hoje é bem mais ansiosa? Olha, Nilda, a gente precisa assim, entender que o momento econômico, social que a gente vive, que é o neoliberalismo, ele clama pelo consumo, né? Os nossos ideais hoje, né? O que a gente escuta, o que a gente vê nas mídias, né? São relacionados a uma lógica da alta performance, a uma lógica da competitividade, a uma lógica de priorizar a vida material acima de tudo, né? Então, assim, hoje em dia, é a lógica da juventude, de ter que ser jovem, de ter que ser bonita. Isso mesmo. Então, uma ditadura. A gente vive uma verdadeira ditadura de ideais e isso causa muito sofrimento, né? Então, assim, o fato da gente ter... Por exemplo, a gente é o primeiro país em transtorno mental do mundo, Nilda, com 9% da população brasileira que tem transtorno de ansiedade. A gente é o primeiro em transtorno de ansiedade do mundo. Que coisa! São 18 milhões de brasileiros que sofrem de transtorno de ansiedade hoje. São 11 milhões de pessoas no Brasil que estão sofrendo de depressão. Então, assim, não é uma mera coincidência o fato da gente ter um número tão alarmante de transtorno mental
e a gente ter uma sociedade tão consumista, tão materialista, né, tão competitiva, em que todo mundo tem que ser feliz o tempo inteiro, em que as pessoas não podem lidar com tristeza, não podem suportar momentos de tédio, momentos de angústia, né, e patologizam, né, o sofrimento. Então, hoje, você não pode ficar triste, né? Você não pode sofrer um luto e esse luto demorar um pouco. Você já tem que estar ali sorrindo, você já tem que estar produzindo, trabalhando. Entendi. Olha, que tem uma... Deixa eu só responder para ela aqui, que nós vamos falar. Ok. Tem um filho autista que requer muito de mim. Que eu posso fazer num caso desse para que a minha ansiedade não transborde tanto? Olha, o sofrimento de quem cuida, ele é enorme, né? E, de fato, você precisa estar bem para poder cuidar bem do seu filho, né? Então, eu acho que ter um tempo para você, né, é o autocuidado, né? É você poder fazer, em alguns momentos do dia, aquilo que te dá prazer, né? Aquilo que vai ser aquele tempinho só seu, né? Aquela atividade que te desestressa, aquela atividade que te conecta, por exemplo, com a espiritualidade, ou te conecta com você mesma, né? Então, eu acho que o autocuidado é isso, né? A gente... Não existe uma regra, porque o que faz bem para mim, né, não necessariamente faz bem para você. Então, eu acho que é você identificando aquilo que te dá prazer, aquilo que te relaxa, que te faz bem, e poder ir introduzindo isso na sua rotina. Muito bem. Você falou que ainda há pouco que a gente precisa estar super bem, né? Não super bem, né? A saúde física... Então, ela vai interferir muito na nossa saúde mental. Que tipo de saúde física que você fala? É adquirindo aquela que você vai para a academia? Não necessariamente, né, Nilda? Mas eu acho que é sair do sedentarismo, né? Qualquer atividade que te coloque em movimento, que pode ser uma caminhada, que pode ser academia, que pode ser... futebol, que pode ser beach tênis, que pode ser peteca, que pode ser uma corrida, bicicleta, o que quer que seja, né? O corpo, ele precisa liberar os hormônios, né, que vão trazer uma sensação de relaxamento, de bem-estar. Então, assim, de fato, não tem como a gente pensar em saúde mental só no psicológico, né? A gente precisa pensar, né, na saúde desse corpo, né? O que eu estou comendo, né? O que eu estou fazendo com ele, a minha postura, né? A minha coluna, são todos aspectos que, de alguma maneira, eles vão impactar, né? Porque você sente dor, você sente desconforto. Quando você tem um problema de saúde, você fica triste, você fica irritado. Então, eu acho que é sair do sedentarismo. Ô, Maria, a gente como mãe, pai, avós, o que nós podemos fazer pelas nossas crianças para que não cresçam com esse agito todo? Como é que eu falo para você? Acelerada. Como é que nós vamos fazer isso? Olha, Nilda, eu acho que as crianças, elas precisam ter tempo para poder brincar e para poder ficar sem fazer nada, né? Então, encadear uma atividade na outra, como se a criança fosse uma máquina para produzir, né? Eu acho que o tempo da brincadeira é muito importante. Eu acho que tem o amor e o limite. Entendi. Né? O quanto de amor eu dou, mas o quanto de limite que eu também preciso dar.
né? Então, esses dois aspectos na criação do filho são fundamentais. Um certo equilíbrio entre esse se doar, esse fazer a vontade do filho, e também colocar limites, inclusive no tempo de uso de tela, né, nessas práticas, né, relacionadas à exposição à tela, né, na TV, videogame, celular. Então, a gente vai ser aquela mãe chata, o pai chato, que vai falar, olha, agora está na hora de você sair da tela. É interessante ter uma rotina equilibrada, então, passar isso para as crianças. É fundamental, né? Uma rotina que tenha o tempo, né? O tempo de tela, o tempo de fazer a lição, o tempo de ficar sem fazer nada, né? Porque eu acho que hoje as crianças falam muito assim, ai, que tédio, né? Eu não tenho nada para fazer. Bom, mas é justamente quando a gente entra num tédio que a gente pode ativar a nossa criatividade. Aí a criança ela vai criar alguma coisa para fazer dentro de casa, né? Ainda que sozinha. Então, é uma prática física também, né? Assim, uma natação, futebol, fazer alguma coisa com o corpo. A criança ela precisa gastar energia também, né? Ela tem muita energia para gastar. O Claudinei está nos ouvindo, ele falou que tem problema de saúde mental. Ele tem depressão e EDC. O que é EDC? Tem depressão. O que é EDC, Claudinei? Você não terminou. Pegando esse gancho aí, a depressão também pega, né? Pega as pessoas de jeito. Pega, Nilda. Eu acho que a depressão e a ansiedade são os que mais pegam, assim, né? E eu acho que a depressão, ela não pode ser tratada só com remédio. Porque boa parte das pessoas acham que se elas tomarem um antidepressivo, isso já vai resolver o problema, né? E como a depressão não é uma doença apenas causada por fatores genéticos e hereditários, ela também é uma doença psicológica, você também precisa procurar ajuda, precisa ir no psicólogo, precisa entender, né, que tristeza é essa, né, o que está acontecendo na sua vida nesse momento para você estar nesse estado emocional, sofrendo dessa maneira. Às vezes são lutos, sabe, Nilda? Lutos que não foram elaborados. Perdas que a pessoa vivenciou e ela passou por cima, continuou vivendo, mas a saúde mental ela cobra da gente depois. Se a gente vai passando por cima dos nossos sentimentos, das nossas raivas, das nossas tristezas, das nossas mágoas, isso vai produzindo, né, quase que uma intoxicação assim de alma interna. Então, assim, é preciso tratar, né, a depressão como um sofrimento que ele também está ancorado na vida da pessoa, né? Então, Claudinei, a minha sugestão é que você possa ir além da medicação, né? Que você possa procurar um psicólogo ou procurar outras ferramentas de autoajuda para que você possa se conhecer melhor e podendo falar sobre o seu sofrimento. Eu passei por isso, Claudinei. Então, precisei da ajuda do psiquiatra, o Dr. William, acho que você conhece, não é? Passei pela psicóloga e não abri mão de um tratamento espiritual lá no Centro Espírita Allan Kardec. Então, eu me cerquei de tudo. Quanto mais intenso é o sofrimento, mais elementos a gente precisa reunir para tratar isso. Exatamente isso. Então, se eu tenho um sofrimento muito intenso, não vai ser só o remédio ou só o psicólogo, vai ser justamente né, esse conjunto. A fé ajuda muito. A fé, Claudinei, ajuda muito, tá bom? E a semana que vem volta esse tipo de tratamento lá no Centro Espírita Allan Kardec, mas você precisa ter também esses outros dois tipos de tratamento. O SUS oferece, Ana, esse tratamento. Maria, olha eu. Esses tipos de tratamento, sim. Psiquiatra, psicólogo. Sim, temos nas unidades básicas de saúde,
A gente tem os CAPs, né, que são Centros de Atenção Psicossocial, CAPs álcool e droga, o CAPs mais para pessoas com transtornos mentais mais graves. No próprio hospital, né, a gente tem leitos de retaguarda ali da psiquiatria, né, para uma crise, uma tentativa de suicídio. Então, o SUS ele tem um desenho e uma política pública de saúde mental maravilhosa, né, muito bom. E a nossa saúde mental aqui, ela funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo, Claudinei. Eu não sei qual que é seu bairro, mas, por exemplo, se você mora no Novo Horizonte, lá tem o CAPS, que ele pode procurar também. Lá tem. E tem a clínica da FEP também. A clínica da FEP, que ela é muito boa. Você sabe como é que funciona lá? Lá você liga para a clínica e agenda, né, uma triagem, e aí tem uma lista de espera, mas que ela tá rápida, e aí você vai ser chamado para fazer uma triagem, e aí vão identificar, né, a quantidade de sessões que você vai fazer, mas é os alunos que tratam sob a supervisão dos professores. Que eu vou perguntar para você sobre a depressão. Ela é hereditária? Ela tem uma influência hereditária, mas ela não é só hereditária, Nilda. A gente fala que ela é ambiental também. O que significa dizer que ela é ambiental? Significa dizer que ela tem relação com o ambiente em que essa pessoa ela nasceu, a dinâmica dessa família, a relação com a mãe, a relação com o pai, né? Então, assim, ela tem a ver com um momento histórico, social, econômico. Ela não é só genética, né? Entendi. Então, se eu tenho uma família desorganizada, se eu tenho um pai que bate na mãe, se eu tenho um alcoolismo dentro de casa, se eu tive uma experiência de abuso sexual, se eu tive traumas de várias naturezas, a tendência é que eu tenha problema, sim. Né? A gente sabe que abuso sexual, que violência doméstica são condições para transtornos mentais. Né? Uso de substâncias, a mãe que usou substâncias na gravidez. Né? Uhum. O doutor Celeno Glauber, que é o nosso diretor-geral lá do HCI, está dizendo o seguinte, na verdade, Maria, uma correção. Quem possui leitos de retaguarda psiquiátrica é a Santa Casa de Itajubá. O HCI transfere os casos para a Santa Casa quando necessário. Perfeito, doutor Celeno. Obrigada, doutor. Hoje em dia, está mais fácil cuidar de transtornos mentais do que antigamente? Que eu estou lembrando aqui, a Santa Casa tinha um pavilhão lá com grade e tudo. Olha, eu acho que sim, porque hoje o tratamento está mais humanizado, né? Então, hoje as pessoas não ficam mais trancafiadas nos hospitais psiquiátricos, né? Sem um verdadeiro trabalho de reabilitação social. Hoje elas estão nos CAPs, hoje elas estão nos grupos de apoio. Então, assim, eu acho que a própria popularização, sabe, Nilda, da psicologia, né, de todos esses elementos assim da saúde mental. Então, hoje em dia, as pessoas se preocupam mais com a saúde mental, mas por que o janeiro branco, né? Porque existe muito tabu ainda em relação à saúde mental. Né? Na correria do dia a dia, a saúde mental ela é a última que a gente vai pensar. Né? Então, existe assim, um estilo de vida que faz com que a gente não olhe para a nossa saúde mental, e quando a gente olha, a gente tem preconceito. Acha que é para louco. É verdade. Né? Então, assim, quebrar esse preconceito, né? Falar para as pessoas que todos passam por problemas de saúde mental, por sofrimentos psíquicos que precisam ser cuidados, né? E por lutos, por perdas, por processos variados, é muito importante, né? Não adianta a gente dizer, isso não é comigo. Não, é com todo mundo, né? A saúde mental, ela é de todo mundo e ela acontece em todo mundo.
A Maria do bairro Bahamas, é possível ter saúde mental mesmo enfrentando uma situação? Eu estou numa situação difícil. Sim, eu acho que é possível, mas a senhora ter uma rede de apoio, né, para poder contar, você ter amigos para poder conversar sobre o que você está enfrentando, você ter um respaldo de às vezes, equipamentos de tratamento. Não sei qual é a situação difícil que a senhora está enfrentando, mas sim, é possível, né? É possível a gente poder transpor um problema. A gente sofre, a gente se sente desafiado, acha que não vai dar conta, mas o importante são os recursos, né? Os recursos da rede de apoio, pode ter que ter recursos de profissionais, né? O importante é a gente não achar que sozinho a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente não está conseguindo, né? Então, hoje, pedir ajuda não é ser fraco, é pelo contrário, é ser corajoso, né? Então, acho que essa campanha do Janeiro Branco traz muito essa mensagem, sabe, Nilda? Que quando a pessoa não está bem, é muito importante ela ir em busca de ajuda, né? Ela conversar com a família, com o pai, com a mãe, com o marido, ela conversar com os amigos. Se for um sofrimento maior, ela ir em busca da ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Eu acho que a gente precisa entender que quando a gente pede ajuda, né, a gente já está dando o primeiro passo para melhorar. A participação da família é muito importante nesse processo, Ana. Crucial. Ana, olha eu, a Maria. É crucial, Nilda. Quando a pessoa tem uma rede familiar que apoia, ela tem melhores chances, né, de se curar. Tanto é que, às vezes, é critério para a pessoa ser internada, por exemplo, a depender do grau de sofrimento que ela está, a ausência de suporte familiar, né? Então, assim, o suporte familiar, né, ele é fundamental, mas é isso. A família não pode substituir um tratamento, né? Por isso que existem mães sobrecarregadas, né, irmãos, pais, né? Precisa haver, né, a entrada de um profissional aí para poder se responsabilizar pelo caso, porque não é em casa que eu vou tratar, né? A família tem limites do que ela pode fazer por aquela pessoa. Outra coisa, Maria, como é que você desenvolve o seu trabalho lá no HCI? Obrigada por perguntar. Bom, eu trabalho atualmente. A equipe de psicologia lá é uma equipe grande, né? Tem a parte das psicólogas que estão na assistência aos pacientes, aos familiares. Em campo, né? Estão em campo, estão na hemodiálise, estão na oncologia, estão na bariátrica, estão nas enfermarias, pronto-socorro, UTI. Mas o meu trabalho é com o desenvolvimento das lideranças, sabe, Nilda? A gente tem um trabalho de gestão de pessoas lá, que a gente forma esses gestores, esses supervisores, para eles serem melhores líderes, para eles poderem incrementar a sua inteligência emocional, para eles poderem saber dar um feedback, para eles saberem conversar com os seus colaboradores, né, de uma forma que engaje, de uma forma que motive, que respeite. Então, a gente está fazendo um trabalho muito bacana lá dentro, né, de formação mesmo de lideranças e de acolhimento dessas equipes, né, de acolhimento dos problemas que muitas vezes acontecem em equipes de trabalho. Toda equipe pode ter, né, momentos de mudança, de transformação. Então, assim, o meu trabalho hoje são com os colaboradores. Porque, como eu passei vários dias lá no hospital, então eu pude observar a dinâmica dos funcionários. E eles trabalham ali com muito sofrimento, tanto do paciente quanto da família. Falei assim, gente, eu acho que eu não teria nunca estrutura para trabalhar num lugar desse. É muito pesado. Muito pesado. Doença, morte, sofrimento, né? Traz já um
uma sobrecarga emocional assim de cara. Então, realmente, assim, eu acho que a gente tem uma equipe de heróis lá no hospital, né? São funcionários que conseguem acolher, tratar com amor, né? Ainda que, né, tendo que lidar com tanto sofrimento. Por isso que a gente está agora com um olhar mais voltado também para os colaboradores. Não só agora, né? Já vem de alguns anos esse movimento, mas agora eu acho que a gente chegou num formato muito bom, assim, né? Porque cuidar de quem cuida, né? Quanto mais eu me sinto valorizada no meu trabalho, quanto mais eu me sinto reconhecida, mais bem eu vou prestar uma assistência. Dudu Vilela está por aqui mandando um grande abraço para você. Outra pergunta, minha amiga está entrando no processo depressivo, ela já é idosa, a depressão pode levar a pessoa a ter um total esquecimento das coisas? Às vezes, na terceira idade, o esquecimento ele pode acontecer por conta de uma depressão. Sim. Às vezes as pessoas acham, sabe, Nilda, que ela está entrando em processo de demência, que ela tem alguma síndrome demencial, parkinsoniana, mas não. Às vezes a depressão ela pode causar, sim, esquecimento, né? Então, realmente, frente a um sintoma como esse, é preciso investigar, né? Não é óbvio que existe um processo demencial em curso, não. A pessoa precisa passar por um geriatra, né, que vai investigar, né? Mas, assim, depressão na terceira idade é também muito comum, né? Porque, principalmente numa sociedade que a gente vive mais voltado para o jovem, para o corpo jovem, sociedade produtiva, né? Quando a pessoa se aposenta, quando a pessoa fica velha, né? Tem que lidar com um corpo que está velho, com doenças que vêm necessariamente na velhice. É uma fase muito difícil. Agora, para a gente encerrar, quando procurar ajuda, Maria? Que momento? Quando eu me senti muito triste, desamparada? Quando a tristeza e o sofrimento, Nilda, começarem a interferir na sua vida cotidiana, né? Então, quando eu vivo e experiencio um nível de sofrimento que é frequente e prolongado, que impacta, né, nas minhas relações familiares, no meu trabalho, na minha produtividade, que impacta no meu sono, insônia, ou querer ficar o dia inteiro dormindo. Então, assim, eu acho que quando a vida, ela, né, resumindo, não pode ser mais uma vida funcional, eu preciso procurar ajuda, né? Às vezes é um luto também que ele não passa, né? Eu perco uma pessoa, eu perco algo, e aí eu não consigo superar esse luto. Já passou 6 meses, já passou 1 ano, e eu estou ainda triste, depressiva. Então, eu acho que, claro que é caso a caso, mas é quando você chega num nível de sofrimento que sozinho você não consegue administrar. Ou bebo muito, estou fumando muito, estou comendo muito e estou engordando, e isso está fazendo mal para a minha saúde. Ou eu só consigo relaxar quando eu saio para fazer minhas compras. Enfim, ou estou muito isolado dentro de casa, não tenho mais amigo, não tenho uma vida social, não me relaciono mais com outras pessoas. São muitos os fatores que chamam psicólogo. Maria, a criança também corre o risco de depressão? A partir de que idade isso pode acontecer? Desde bebê, Nilda. Sério? Estou passada. É, sim. O bebezinho ele pode ter depressão, o bebezinho pode ter transtorno alimentar, não querer comer, ou vomitar em tudo que ingere. E a criança, ela não fala, né? E a criança também, ela manifesta muito através de sintomas físicos, né? O seu desconforto, uma dor de cabeça,
é uma dor de barriga persistente, né? Então, o pediatra ele precisa estar muito atento a esses sinais. Mas sim. Os pré-adolescentes, eles têm mania de ficar trancado dentro do quarto com o celular. Isso pode ser prejudicial? Pode ser, né? A partir do momento que outras esferas da vida começam a ficar de lado, né? Que o jovem não consegue mais estudar, mas tem interesse para comer, para se relacionar, sem ser de maneira virtual. Então, assim, ficar trancado no quarto na adolescência, em princípio, é normal, né? Normal, todo jovem quer ficar no quarto, na sua, né? Mas os pais precisam estar atentos a como que, né, assim, ao quanto essa pessoa está ou não negligenciando as suas responsabilidades de jovem, né? Então, a vida virtual, ela é muito prazerosa, né, Nilda? Assim, a gente está muito viciado em tela, né? Então a gente acaba deixando de fazer outras coisas para ficar na frente da tela, porque tem ali liberação de dopamina, tem um vício assim que satisfaz, né? Tem um prazer muito grande. Muito bem, Maria. O doutor Celeno está aqui, gostando do programa. Patrícia Batista também está aqui, mandando parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Bom dia a todos da Futura FM. Um abraço. Flávio de Diadema, São Paulo. Um feliz 2025 para todos nós. Muito obrigada. O Breno Gomes, professor também, campeão aí, está aqui nos ouvindo, mandando boa tarde para nós. Um forte abraço. Obrigada, Nilda. Obrigada por esse espaço aqui para falar desse tema. Muito bem. Então, vamos aí despedindo. Até a próxima quinta-feira com mais um HCI Saúde. Então, até lá, tenham todos, né, uma semana com muita saúde. Tchau, tchau.